Fala galera, estamos aqui começando com mais um Burncast, dessa vez aqui com o nosso amigo Rildo, convidado aqui, ilustre, e de volta a nobreza em pessoa, Juliana, está de volta aqui conosco, seja bem-vindo de volta, estava nas Arábias, né? Galera, é um prazer voltar com o nosso Burncast, com um convidado ilustríssimo e com certeza vai dar um show aqui com a gente, contando a sua história através da atividade física que mudou a vida dele. Vamos embora que vai ser show. Rildo, vamos começar? Bora. Na realidade, recomeçar, né? Que a gente estava conversando agora nos bastidores aqui. Eu Também doido veio. para saber um bocado sobre você, mas queria, quando a galera começasse a gravar, para a gente ficar com aquela emoção da surpresa, né? Rildo, quantos anos hoje? Hoje, 55. Seja essas coisas, não pergunta não. Ué, mas tem que perguntar, Meu pai. filho, o cara tá novo, garotão, vai. Se incomoda, Rildo, perguntar? Nenhuma. Vou perguntar de novo. Qual a idade? 55. Bem vividos? Bem vividos. Graças a Deus. Experiência em dia. Testosterona em cima, tá beleza. Top. Rildo, vamos começar do início, né? Para a gente se conhecer desde o início de Rildo, na adolescência. Foi longe, né? Foi longe, mas bora lá. Bom, eu sou baiano, na verdade, né? Um baiano, eu acho que eu me identifico bem assim, baiano-iguar. Eu sou meio baiano, Quê? baiano-iguar. Igual. Meio baiano, meio potiguar, porque Sim, pelo baiano-iguar. tempo eu já tô um baiano. Nossa, eu não conhecia essa... Já me batizei assim. E aí eu saio da Bahia e tal, vestibular, Recife, 5 anos de um curso de bacharelado, depois venho para Natal, presto concurso, passo no concurso, mais uma faculdade, mais outro concurso. Bacharel em quê, Rildo? Bacharel em canto, Opa! Universidade Federal de Pernambuco. Mas por que canto, Rildo? Rapaz, meu sonho sempre foi trabalhar com música, sempre. E teu pai Música apoiava, mesmo. tua mãe apoiava? Como era isso aí? Pegou o gancho, inteligente. Não, apoiava não. O sonho do meu pai era que eu fosse médico e por isso essa ideia de fazer vestibular tão longe de Salvador e tal. Era estratégia. Não, mas para a ideia, por quê? Porque eu sabia que se eu ficasse lá eu ia ser obrigado a estar dentro desse sonho que era mais dele do que E qual era meu. o sonho dele? Médico. Ter Ter um filho médico. Ter um filho médico. Não tinha um outro filho que ele pudesse dar essa missão? Todos os outros ele já tinha encaminhado como ele queria, assim. Mas seguiram o que ele queria ou seguiram os sonhos dele? Sugestão, porque na verdade assim, meu pai é fazendeiro. Lá do cacau, ele lança lá, Era Então- de Léus? ali. E é Quaraci, Itabuna e Ilhéus. É um triângulozinho de produção de cacau que fica bom por ali, né? Uhum. E aí a máxima é, todo filho sai ali de Quaraci, vai para Salvador, estuda, se forma e volta para continuar trabalhando. Daí não encaixava mais a ideia de ser médico, e eu queria fazer música. Não, e você tem muito a ver, porque nasceu em Salvador, tem o sonho do seu pai, mas a Bahia traz essa explosão cultural, tanto na arte como na música, enfim. Aí vem você querer realizar o seu sonho, que às vezes hoje é uma coisa que muitas pessoas realizam os desejos dos outros, não os seus, né? E você encarou isso. Fala mais. Bati de frente assim e tal. Então eu saio de lá e vou fazer vestibular em Recife. Aí eu fico 5 anos, faço bacharelado em canto. E ele sabendo que você estava fazendo canto? Não, até não. Como Até o foi isso? terceiro ano, para meus pais, ainda estava fazendo medicina. Como é que você conseguiu esconder? 3 anos. Porque, na verdade, assim, eu já tinha um irmão em Recife que estava fazendo odonto. Então você tinha algum álibi ali. Meu irmão fazia odonto, e que era uma coisa também que meu irmão começou fazendo enfermagem, terminou o curso de enfermagem, aí foi fazer odonto. Meu irmão já fazia odonto, e eu fui chegando também para prestar o vestibular para. Mas eu sabia o tempo todo que eu não ia fazer medicina. Eu faço vestibular, música, passo e começo então ali. Mantenho isso aí durante 3 anos. 3 anos depois, oficialmente eu aviso. E aí a gente tem um rompimento. É um atritozinho aí. Tem um rompimento aí, que é justamente quando
Eu O passo. patrocínio é cancelado, né? Exatamente, o patrocínio é totalmente cancelado. E aí eu comecei uma outra pegada, que é interessante falar sobre isso, porque até então eu não tinha dificuldade com nada, assim. Aluguel, comida, roupa, essas coisas não tinha. Tava tudo certo. Do nada surge então esse Esse corte. esse Eis que começa a verdadeira história de Hildo, né? A aí partir começa a dali escola de Hildo. que a história é massa. E é interessante que nesse período eu abro o armário lá assim, tá, nada, zero. Geladeira só tinha água, Nescafé, leite em pó e açúcar. Biscoito creme crack. Isso em Recife. Isso em Recife. E minha mãe tinha me dado, na época, um copo da Tupperware, que tinha uma tampa hermética. e Ah, tal. e você conhece, você conhece. Parecido com esse aqui até um pouco, né? Exato. Aí eu colocava lá água, leite em pó, café, botava água gelada e tudo. Era o Dava shake, era o mix. shake, era o shake. E ia ali com creme crack. Aí segurei. Aí eu tinha vindo passar umas férias aqui, durante o período, e eu conheci uma galera aqui em Natal, Parnamirim. E aí eu recebi um convite para vir tocar aqui, na igreja, nos finais de semana. Então eu estudava a semana inteira em Recife, sexta-feira. E eu vinha para Natal, Tocava o que, Hildo? piano. Aí eu tocava na igreja, ficava acompanhando os hinos, tá. Na segunda-feira eu voltava para Recife. Então aí eu começo a me manter Através a partir disso. desses bicos aí. Começa, como a gente fala aqui no Nordeste, começa a se criar. É. Começa a se criar. Exatamente. Aí eu começo a partir daí me manter. E foi revolucionário, porque a partir daí também eu já me senti totalmente dono do meu caminho, Seu dono do que eu destino. queria e tal. E eu termino, né, minha graduação, e aí tem um concurso no governo do estado aqui, um único concurso, assim, a nível de Brasil, fora São Paulo, com a orquestra. Desculpa eu interromper, mas durante essa faculdade, beleza, no terceiro ano teu pai cortou o patrocínio, mas existia ainda o contato seu com teu pai? Como era esse... Existia, mais com a minha mãe, assim, de falar, de toda semana Como é que falando, tá e tal? Ela acompanhava. Teu pai aqui ficou meio que... No começo ele ficou, porque meu pai dizia que todo músico era preguiçoso. E tem outra palavra que o povo diz que música é também, mas a gente pode dizer não sei. Mas vai. Música é preguiçoso. E pai, aí, a partir daí, ele tomou essa ideia, assim, de que ele não. Só que era bem diferente, porque a proposta, eu acho que bem baseada naquela música de Salvador, dos Atabaque, Negão tocando. Meu pai acho que pensou que era uma parada desse jeito assim. E eu tava fazendo um bacharelado, eu tava na onda da ópera, das artes. Era outra pegada, né? E aí quando eu termino, que eu venho, eu fiquei sabendo desse concurso. Que fora a USESP em São Paulo, aqui em Natal tinha um coral famosíssimo no país inteiro, chamado Coral Canto do Povo. Canto do povo. Canto do Povo, regido pelo maestro Pedro Ferreira, doutor em música, um cara assim, de um conhecimento pau. E aí eu vou lá e me inscrevo fazer o teste desse coral, que era um Aqui em concurso Natal. público. E eu vi de Recife. E é engraçado que quando eu vou fazer esse teste, eu chego, eram poucas vagas. E a galera da escola de música daqui estava em peso lá para ver o concurso lá. Então quando eu cheguei nos corredores, assim, era cada um lá fazendo um aquecimento de voz e tal, e eu disse, mano, deu certo não, fudeu aqui. Acabou. Ferrou. Fazer esse Mas negócio, já mas vim eu pra não cá, vou. né? Vou fazer, né? Vou fazer, mas não vou passar não. Mas tudo bem, já tô aqui, vou fazer. Aí eu faço. E eu também dava aula numa escola também bem tradicional daqui, chamada Casa Escola, que era bem elitizaдаzinha e tal, eu dava aula de musicalização infantil. Coincidentemente, eu faço esse concurso, mas não vou procurar resultado. A mãe de uma aluna minha, lá da Casa Escola, chegou e me perguntou, se o nome é Hildo? Você fez um concurso para o Canto do Povo? Fiz. Eu disse, eu acho que você passou. Eu disse, não, acho que não.
Passou. Porque, ó, tem um mês que o regente está perguntando, alguém conhece um tal de Rildo? Não acredito, não. E sabia. E você é o único Rildo que eu conheço. Caramba. Você fez esse anjo. E será? Sabe o nome dela? Lembra o nome dela, Hilda? Eloá é psicóloga que trabalhou comigo durante muito tempo. Ela foi maravilhosa. Com certeza, acho que Vai foi me um anjo. ouvindo, beijão, Eloá. Isso aí. Ó. Aí acontece. Aí outro dia eu ligo lá na Fundação Zé Augusto até para saber o resultado. Atende uma senhorinha educada. Alô? Eita, Disse, tá, dona. Tô querendo saber que eu fiz um concurso. Concurso de quê? Coral do Povo, tal. Mas eu não sei se eu passei ou não. E quem tem que saber? eita. Não é você não? É, por isso que eu tô ligando. Dê seu nome. Bem gentil. Essa não vamos dizer o nome dela, não. Não. Vamos pular, vai. Até porque ela já sabe com o Zetor também. Aí eu vou lá e dou meu nome. Passou, o documento é tal, entrega até o dia tal. Tchau. Pá. Você tinha passado para uma equipe de canto ou pro exército? Quase. Porque o mais engraçado de tudo isso é porque o tempo entre. Eu já tinha um mês. O Eu tempo. tinha que me apresentar para esse concurso. Porque Não inspirava, não? chamado imediato. Eles tinham voltado de uma turnê na Europa. Esse coral tinha voltado de uma turnê na Europa. Então, era uma febre, assim. Todo mundo queria entrar nesse coral. Só que como eu achei que eu não tinha passado, eu não me liguei nessa coisa de buscar resultado e tal. E aí, quando ela diz isso, ela diz, você tem tal. Aí, fomos pó. Que aí eu fui fazer exame, médico, não sei o que, apresentar e tal. E aí, fui lá, botei. Aí, comecei. Fiquei tranquilo. 5 anos depois que eu estava nesse coral, eu resolvi fazer concurso para a prefeitura de Natal. E dessa vez era para a área de educação, que também era um forte, bem grande, assim. Aí eu faço esse concurso também para educação. Só que eu já faço esse concurso meio desacreditado também, porque o bom é que eu nunca boto muita fé, mas dá certo. É bom uma que não técnica, é uma sofre, né? É técnica. bom que não sofre. Eu não vou lá com aquela expectativa, Se dá, mas deu. deu certo. De novo. Deu certo de novo. Aí eu entro também na rede municipal de educação e a partir daí eu começo a ter aquela certeza de dizer, não, medicina não era para mim mesmo, não. Tô no caminho certo, tô indo embora. Aí vou lá. Hildo, e aí, beleza, você estava no segmento aí de música. O que fez Hildo querer prestar concurso para a área da educação? Eu já trabalhava com educação como músico, né? Porque eu trabalhei no Marista como professor de musicalização infantil, como regente de coral infantil. Eu trabalhei na casa escola com a musicalização infantil. Então como sempre a professor base Então era eu música, sempre mas tive, era sempre acadêmica. tive sempre esse contato. E era uma coisa muito forte, porque eu sempre gostei de produção. Ah, Então, assim, preparava coral, musical, aquela coisa. Meu lance era ver pai chorando. Filho apresentando, pai chorando. Aí eu tava feliz. Então, era a minha pegada, tá ligado? Então, isso assim. E dentro disso, eu fui caminhando. Até que eu decidi, eu falei, bom, eu já conheço educação, mas eu quero uma coisa mais tarde. Aí eu fui fazer pedagogia. Aí eu fui, cursei pedagogia, terminei pedagogia. E aí, dentro desse processo, eu fui convidado para assumir um programa chamado Mais Educação, que era federal. E eu fiquei nesse programa uns 4 anos. E quando esse programa terminou, eu fui convidado pela Secretaria de Educação para ir trabalhar com um outro programa lá dentro. Que era um programa que não tinha mais a ver com arte, com música, com tal, mas tinha a ver com valores. Que era um programa chamado Justiça Escola, uma parceria com o Tribunal de Justiça do Governo do Estado e tal. E aí eu vou para esse programa. E esse programa começa a trabalhar com formação de professores. Formação de professores e a capacitação para essa questão dos valores iniciais. ô Hildo, uma coisa que me veio aqui em mente. Quando você presta o concurso, faz o curso de pedagogia, você não já está apto a ser professor? Você oficializa, né? Porque eu acho que o professor é uma coisa muito... É quase que um chamado, assim, não tem como. Você pode nem ter curso,
Você não pode ter diploma, você não precisa ser acadêmico, assim, mas você pode ser um excelente professor. A mãe, por exemplo. Antigamente, a minha mãe falava que a professora dela foi minha tia-avó, que nunca frequentou nenhuma faculdade, mas ela fazia antigamente, lá na época bem, né, os 100 anos atrás, 150 anos atrás, os tios ou as tias que tinham o saber da leitura iam para suas fazendas, eles tinham a casinha lá, e a tia que sabia ler passava o conhecimento para as outras Exatamente. pessoas. Então, como você falou, nem sempre precisa do diploma. Não precisa. Na verdade, o chamado e É quando ele chamado. vem, ele vem forte. E eu sempre acreditei nisso. Assim, para mim, educação é transformação. Educação é transformadora a partir do momento que você compreende o lugar que essa pessoa precisa estar, né? E a transformação que ele pode causar nesse ambiente, nesse lugar onde ele está. Então, a educação vai lá como ferramenta e causa essa mudança Transforma. total e transforma. E em que ano foi que você, de fato, saiu um pouco da música e foi para a educação, aquela educação raiz que começou a ser professor do professor, né? Na verdade, eu nunca me desliguei. Eu ainda trabalho nos dois lados. Ainda Porque o consegue... meu vínculo hoje está com música. Hoje eu estou na Camerata de Vozes, do RN, que é um grupo que foi dividido desse coral oficial, que era o Canto do Povo. Foi criado um grupo menor, chamado Camerata de Vozes, que presta uma atenção à cultura aqui do estado, né? Que a gente está constantemente em eventos, eventos pelo estado aqui afora, eventos fora do estado, eventos que estão ligados ao centro de promoções culturais, eventos que estão ligados justamente à necessidade que a governadoria tem ela recebe um ministro ou de estado, ela recebe uma pessoa importante, então ela precisa receber de uma forma mais calorosa, então tem um momento musical, tem um momento cultural ali, então a Camerata está lá, o Paravão do Povo está lá. Então eu nunca deixei de trabalhar, eu continuo ainda, e ainda estou lá. E paralelo a isso, também continuo trabalhando com a O que educação. é mais latente no professor Rildo? Rapaz, eu acho que não, é um equilíbrio aí. É 50-50? 50-50. Rildo, eu vou roubar um pouquinho a história diante do que você está abrindo aqui pra gente. E, para mim, eu acho que o professor, ele tem um papel fundamental na nossa vida, né? Médicos, engenheiros, pessoas que são referências no mundo, elas vêm através do ensino do professor. Passam pela mão do professor. Exato. E aí, seu pai, lá no começo, queria que o filho fosse médico, porque é um status ter um filho como médico, né? Tá. Mas, infelizmente, o país que a gente vive não valoriza tanto o professor como não. Então, se você tivesse passado em pedagogia na Suíça, a Suíça, o maior salário que tem é de professor. Olha aí. Exatamente, o maior, e assim, é um status na Suíça. Então, não foi problema do seu pai, você que escolheu o país errado, não foi para fazer uma coisa. Eu acho. Eu tô brincando. Senão eu começo a pensar nisso. Assim. Mas você sabia, eu também não sabia disso, uma colega falou, eu achei genial. E tem, além de receber mais do valor financeiro, ele é uma pessoa muito mais valorizada do que o prefeito, o governador da cidade. No próprio Japão, a gente vê que, assim, que o professor ele tem um lugar de destaque, né? Um lugar de respeito. E ele pode ter, né? a idade que tiver, o aluno vai sempre respeitar o presidente, o primeiro-ministro, todos eles vão ter esse lugar de Rildo, destaque, né? vamos agora para a parte que está aqui fervilhando de curiosidade. Em que momento a atividade física entrou na vida de Rildo? Aquele professor que sempre amou a educação, sempre amou a música, e o que fez despertar? Agora eu tenho que fazer atividade física. Para você ter uma ideia, é toda essa fala de segurança. O cara vai lá, fez bacharelado, o cara fez licenciatura em pedagogia, o cara passou em concursos, o cara é muito seguro. Dá uma ideia de que esse cara é extremamente equilibrado. Esse cara vence. Só que esse cara se depara com um momento da vida assim que ele chega a um estágio de não entender o que está acontecendo. Não tem vontade de levantar, não tem vontade de trabalhar. Tudo que fazia sentido, de repente, começa a desmoronar. Isso em que ano, Rildo? Isso tem o quê? 2 anos atrás.
2 anos atrás, você começa a perceber que alguma coisa aqui não tá legal, eu não tô conseguindo me encontrar, eu não tô sendo eu nesse negócio. E aí eu começo a buscar entender por que essas coisas estão, e aí umas crises de ansiedade, uma seguida da outra, tá, de repente param no consultório de um psiquiatra. Mas você, por conta própria, foi lá ou você teve Eu ajuda? tive que buscar, eu tive que Ou buscar porque situações levaram você para lá? isso, eu sabia que eu não estava bem, eu sabia que eu precisava de ajuda. E não era uma ajuda de sentar aqui e conversar: "Ai, tô passando por isso", não era. Eu precisava de uma ajuda, e que fosse uma ajuda de um especialista, assim, Você saber. teve um ato de coragem, né? Aí vou lá. Mas Rildo, assim, em que momento você disse, porra, que deu aquele estado, realmente, vou me levantar da cadeira e vou ter que resolver Teve um ó. episódio, alguma coisa assim? Vários, muito assim. Eu, por exemplo, eu adoro o que eu faço, sempre gostei muito do que eu faço, e de repente eu nem queria mais fazer isso. Eu não queria ir para a secretaria, eu não queria ir para ensaio, e eu me via numa situação. Começou a sofrer de fazer uma coisa que você gosta. Uma coisa era terrível, pensar na possibilidade de fazer alguma coisa, de ver pessoas, de sair de casa, era uma coisa muito, muito Cara, que difícil. negócio, assim, você não conseguia sair de casa, alguma coisa como lhe prendesse, você tentou... Sofrer, né? Sofrimento. É porque quando chega, eu não sei nem te explicar como isso vai acontecendo, né? Possivelmente você venha de sinais e que você não vá lendo esses sinais. E pelo fato de você não conseguir fazer uma leitura desses sinais, quando você identifica, você já está envolvido, já está no meio do processo ali do problema e tal. E eu sabia que eu estava com um problema, eu só não sabia qual era o problema e o que estava causando o problema. Então aí eu busquei ajuda. Foi quando aí eu vou lá, tá, marco consulta e vou para um psiquiatra. E aí, quando o psiquiatra olha para mim e diz assim: "O que é que está acontecendo?" Aí eu desmonto. Aí eu começo a chorar. Começo a chorar, 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 e eu não consigo falar, e e ficou um clima estranho, assim, porque ele parado, assim, me olhando, Mas aquele e eu chorado, Rildo, era de desespero, era um chorado de alívio por estar ali? não, cara, era um chorar de perdido. Era de desabar, né? Você tá perdido, você tá sem saber o que você vai fazer, ou o que tá acontecendo, ou por que você tá se sentindo assim. Você não sabe, tudo que você quer ali é entrar no processo de reclusão total. Você quer se fechar, você quer se trancar. Você não quer ter acesso ao externo. Você quer, quanto mais se proteger de alguma forma do externo, você quer. Era um me ajude, né? É. E é uma forma, eu acho interessante de perceber as coisas, porque não vai ser igual. Nem todas as pessoas que passam por crise de ansiedade ou crise de depressão vão ter as mesmas características. Importante que se diga isso. Mas é importante você perceber que você não está bem. E perceber também que você precisa da ajuda do outro. Perfeito. Porque esse é o É a olhar, virada de chave, né? entendeu? E aí ele, pá, troca uma ideia ali comigo e tal, de cara ele já me dá 45 dias de atestado. E uma medicação. E já me encaminha também para uma terapia, quer dizer, tudo junto. E paralelo a isso, ele diz: você agora vai precisar de uma atividade física. Porque você só vai dar uma melhorada aí agora se você também entrar com uma atividade física. E até aquele momento, o Rildo era zero atividade física. Atividade física no dicionário de Rildo. Quando eu estava fazendo pedagogia, eu pesava 125 quilos. Era obeso. Eu era obeso. Eu tive que fazer redução. Eu sou bariátrico, porque eu era imenso. Por aí você tira, como eu tinha intimidade com a Rildo, atividade então vem a física. tua terceira coisa que fala assim, a primeira foi passar nos 2 concursos, aí a terceira, os médicos falaram, você tem que fazer atividade física, não vou não. Na verdade, a atividade física sempre foi uma coisa para mim assim, muito distante. Quando ele falou lá, você disse, putz, Não é lugar pra mim, não me Não, sinto, não quando me ele sinto. disse que era parte do tratamento, aí eu disse: vou embora agora. Por causa da sua consciência, Da consciência. da sua autorresponsabilidade. Aí, coincidentemente, eu saio dessa clínica, desse processo todinho. Aí eu tô andando, vamos ali pela Ayrton Senna, eu meu filho do lado aqui.
Aí ele falou assim, pai, olha a Bunny. Aí eu Mas seu filho sabendo que você precisava fazer atividade tava me acompanhando. Ele foi com você no psiquiatra. Pô, e foi comigo pra Bunny também. E aí ele falou, vamos parar aqui na Bunny, vamos dar uma olhada aqui e tal. E eu tava naquela linha assim de, bora. E a gente entra lá na Bunny, ó. Bem, e tal. E aí a gente recebido por uma criatura maravilhosa. Eu tava falando isso com o Flávio, que tudo acontece no tempo certo. Eu acredito Tempo de nisso, Deus, nessa né? coisa muito, muito tempo de Deus. E aí eu entro na Bunny lá e sou recebido de cara assim por Roberta, que é Roberta- diária. Roberto tinha que Deu logo a alegria lá em gargalhada. cima, Uma né? pessoa bem calma, Deu bem logo a gargalhada. ligada, né? Então você foi de manhãzinha cedo. Fui. Eu tinha saído do médico assim e tal, e eu não tinha nem a pretensão de me matricular. E aí eu fui lá, achando com a Roberta e tal, e tinha Vinícius também, que foi quem fez minha avaliação inicial e tal. E eu vou lá, faço essa tal, e aquela gargalhada de Roberta e tal. Eu posso não parecer, mas eu sou muito tímido. Não, Eu não. sou. É mentira esse Eu bilhete. sou Até porque é muito professor, tímido. Como é que o professor é tímido? E eu tenho um lance, é o seguinte, se você, por exemplo, se eu for entrar num ambiente e eu sei que todo mundo vai olhar para mim, porque eu fui o último, você abriu a porta, todo mundo vai olhar, Vou mais não. antes que todo mundo olhe, eu já chamo a atenção. Porque aí todo mundo já olha e já perde a curiosidade, entendeu? Já bruxou, já. E aí, em vez de ser atacado, eu ataco, tipo assim. Porque depois ninguém olha mais pra mim, É uma tática. Você pode, é uma tática, É. você pode até entendeu? ser tímido, mas é inteligente. Gente, aí eu sou muito tímido nesse aspecto. E aí, Roberta. Eu pensei comigo, nossa, se eu tô ficando doido, essa daí já tá doida em mim. E aí, pai, poxa, você troca conversa ali, beleza, blá, blá. Resultado, vou lá, faço uma avaliação. Meu filho também faz a avaliação e tal. E aí, vamos se matricular, cara? Bora. Se eu não gostar, eu não fico. Disse, ó, vamos lá, matriculando, pá, pá, fechei tudo. Dia seguinte, botei lá, aí assim, não era mais o cara que tinha feito a minha avaliação, não era mais, já era um outro instrutor, Roberto chegava depois, aí eu encontrei um cara chamado Thiago, que era um dos instrutores. E aí, esse cara faz toda a diferença. Porque esse cara, ele olha e me acolhe. Que era o estado em que eu estava pensando naquele momento. Tá? A educação física e a atividade física era a forma do tratamento, era necessário, mas eu também estava precisando do acolhimento. Como é esse acolhimento? Agora eu fiquei curiosa. É exatamente aquela coisa assim, qual é a ideia que a gente tem de academia, né? Qual é Aí a vai ideia? pra lá, Boa com essa aí. malhadão, bombado, o cara quer crescer, o cara quer fazer músculo, né? Você vê isso, porque se ora, mexe se você parar. Reza a O lenda. cara tá lá na frente, lá do espelho, ele Deus do mede, céu. ele tá assim, né? Mas não era Rildo. Rildo. Não. E, nossa, eu ficava olhando aquilo, eu para ir com uma máquina, eu tinha que. Eu ficava pensando, Você de Uber. Aí, como é que eu vou pegar nessa máquina? Porra, tem esse negócio. Eu tinha toda uma dificuldade. E aí aparece essa figura do Thiago, o Thiago vai lá com toda. Mas era mais do que instrutor. O Thiago foi de um acolhimento fantástico. O Thiago me abraçou ali naquele momento, assim, que eu estava vulnerável demais. E eu disse, porra, acho que aqui vai ser diferente o lance e tal. E aí ele começou a me acompanhar com os exercícios, mostrando, explicando e tal, aquele negócio. E isso foi despertando um interesse. Nenhum interesse no físico, na atividade, na máquina, nenhum interesse. Apenas a cachola para botar para funcionar de volta normal. Só pensava assim, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso me tratar, eu preciso me tratar. E aí eu fui fazendo. E aquela questão, né? Você vai lá, aí vendo, e você começa a ter aqueles hormônios que vão melhorando ali, e você já começa a ter uma outra. E a coisa foi dando certo. E uma coisa que você nunca tinha experimentado também, Não, né? nunca. Hildo, você tinha dificuldade de sair de casa, né, que você falou, e beleza, naquele dia que você passou ali na frente da academia, você se matriculou, você já estava na rua. No outro dia, para ir para a academia,
É como eu te falei, foi aquele acolhimento daquele dia. Não, mas aí antes do acolhimento, né? No segundo dia da academia, No no segundo primeiro dia. foi a Roberta, Foi beleza. Roberta, mas no segundo No segundo dia você dia... já foi motivado, não, quero ouvir a zoada de Roberta lá na Não, academia. não, na verdade não. O que fez Eu você fui- sair de casa para ir para academia Aquela no segundo ideia dia? de que eu precisava me tratar, e aquilo ali fazia parte do tratamento. Eu estava tomando remédio, eu estava indo no psicólogo, e aquilo ali era o complemento. Então, Aham. eu encontrei esse trio como assim, isso aqui é o que eu É o preciso kit, é o kit. para mim me Maior melhorar. responsabilidade. Então, vou nesse. Mas eu vou. Aí, nesse segundo dia que eu vou lá, Roberto chegou depois e tal, e Roberto ficou comigo também. Mas assim, eu fui recebido por Thiago, essa passão. Aí, fiquei um tempo com o Roberto, ficou me acompanhando durante o tempo. O Thiago me recebeu no primeiro dia, vê bem. No primeiro dia mesmo de atividade física. Que o primeiro tinha feito a Foi, avaliação, eu no fiz a segundo agora eu avaliação vou no começar. primeiro dia. Depois a Roberta ficou me acompanhando, tal. Os professores E sabiam do então? teu quadro? Não. Não, ninguém. Até porque talvez você se sentia à vontade de falar isso. Não. Também não. Só quem sabe era meu filho, só. Caramba! Até porque você também não se sente à vontade de dizer, ó, tô aqui, eu tô depressa. É muita batalha que você tá ali fazendo. Na primeira de Caramba! fazer uma coisa que Vai. você nunca fez. A segunda é começar a se entender naquele estado que você se encontra ainda, que você nem ao certo sabe. Então como é que eu vou compartilhar isso pra ninguém se eu Mas- também nem sei? Nem para chegar assim, não, o médico pediu, orientou para eu vir fazer atividade física. Não, isso aí eu falei depois, ó. Eu tô aqui mais assim porque eu tô precisando e tal. Você tá entendendo? Ó, Léo, eu acho que ninguém vai saber agora, né, se assistir esse podcast, mas ninguém soube o quanto o meu estado de saúde mental estava complicado até eu me sentir à vontade para poder falar sobre isso. Mas eu tinha, por exemplo, eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Eu estava completamente imerso. Eu não tinha pensamentos suicidas, mas eu tinha um pensamento de dizer, porra, isso aqui vai parar um dia? Eu vou ficar assim o resto da minha vida? Eu vou ficar tomando esse remédio? Não vou, tal, entendeu? Então, eu não falava sobre isso. E também não tinha que falar, porque eu sei que... E esse acolhimento não foi porque eu cheguei lá e disse, ó, tô... Aí, não foi não. E era o que você precisava, E na era o que eu verdade. precisava. Ele precisava E desse precisava desse acolhimento. Na verdade, ele precisava ser recebido dessa forma para depois ele ter se sentir à vontade. Então- Exato, pô, exato. E o Que que louco. rola depois é justamente isso. Porque o que acontece com o Thiago? Sim, aí Roberto, por algum motivo, é desvinculado. Por questão de horário, de trabalho, eu fico Thiago. O Thiago fica com um tempo lá e vai me acompanhando e tal. E aí o cérebro começa a Remédio. trabalhar, Remédio. o remédio continuei tomando, trabalhar. E a evolução é boa porque, por exemplo, hoje eu já não... Eu tenho um desmame de remédio, que já acontece, então já não tomo mais remédio. Boa. Perfeito. Aí eu tô na terapia, continuo na terapia. Tamo tá junto, tudo tamo junto. beleza, vamos pra terapia. Na realidade, a psicóloga sempre me falou isso. Você precisa, antes de ficar doente, você precisa fazer terapia. Pois é. Aí eu tô na terapia e tal. E eu tive crises muito fortes, mesmo já estando, por exemplo, esse ano, em janeiro, eu tive crises de ansiedade terríveis. Mesmo já medicado. Mesmo já fazendo- fazendo tratamento, mesmo já com medicação, sem medicação, já com terapia, com tudo eu tive. E aí, Thiago não estava mais lá. Aham. Enfatizo muito isso. Mas tinha outro profissional lá que também teve o mesmo olhar, Thiago, assim, de acolher. Acolhimento. E aí esse cara começa a me incentivar. Aí esse cara começa a mandar mensagem no WhatsApp. Cadê você? Você não veio hoje? Cadê? Foi o que aconteceu? Tá, não sei o quê. Tá. Não, eu vou amanhã. Vem mesmo, não sei o quê. Eu chego, aí, cadê você, tá? E aí você começa a dizer, porra, eu não consigo esse espaço. Esse espaço aqui é mais do que atividade física. Isso aqui é curativo. É esse olhar que faz a diferença. Na própria mudança do hábito, na própria mudança de querer buscar estar fazendo constantemente uma atividade física, na questão das relações interpessoais, porque você chega lá, você se diverte, você ri, você conversa com alguém, você já troca uma ideia e tal. E aí você descobre que tem gente lá dentro que também que já passou pela mesma situação que você. E gente que está em situação pior do que a que você passou. E tem gente que tá precisando escutar esse relato para falar assim. Tem. Quantas exatas- pessoas? Muitas.
E eu vou conseguir, porque o que acontece? Vamos lá, vou falar na parte da comida. Uma pessoa come um chocolate e come um chocolate e você sente o sabor na hora, é delicioso. Mas esse sabor que Rildo sentiu depois de ter passado por esse processo doloroso, ele demora um tempo. E as pessoas querem acabar com a dor rápido. Muito. Mas isso leva um processo. E aí muitos acham que a atividade física é para o corpo, mas não, é a mente, muitas vezes até a alma, porque você começa a criar laços ali. E eu descubro isso justamente a partir dessa interação com esses profissionais. E você sabe que tem Foi tudo fundamental, aí dentro. então, né, Rildo? Tem que ter, cara. Tem que ter. O profissional Eu foi- acho, eu estava falando isso por Flávio, conversando com ele. Assim como a gente como professor, a gente sempre tem a fórmula. Você vai se reformando, se fazendo, se construindo, mas você precisa estar constantemente nesse guião. Todo profissional precisa disso. Todos os profissionais precisam disso. Todos aqueles que trabalham com o ser humano precisa desse olhar de acolhimento. Não importa se o cara tá lá porque de repente ele só pensa em peito e braço e cabeça. Você tem que ter um olhar que vai entender aquele ser humano, aquela necessidade dele. Porque é isso que faz a diferença. Porque você se sente acolhido, você quer permanecer. E a gente só fica onde a gente se sente acolhido. Se você não se sente acolhido no local, você não quer ficar lá. Sei. Eu, pelo menos, não vou no lugar 2 vezes se eu não me sinto bem recebido. Não vou. Você falou aí, pô, o rótulo de academia pra mim era a galera saradona, peito, Sempre bunda foi. e tal. E em que momento você conseguiu mudar essa visão de academia, esse rótulo de academia? Então, exatamente quando eu começo a perceber que a atividade física começa a fazer efeito no meu tratamento, naquilo que eu estava buscando. Eu começo a me sentir mais confiante, porque aí também não é só sobre cabeça. Não é só sobre a questão da doença. Você começa a se gostar mais. Porque você começa a perceber outras coisas. Eu tinha dificuldade de aceitação, por exemplo. Eu fiz bariátrica, então eu perdi muito peso, eu fui chupado demais. Aí eu não gostei da ideia. Aí eu corro atrás disso para recuperar. Eu disse, não quero ficar magro desse jeito, não. Aí eu pulo para aumentar um pouquinho. E aí, quando eu aumento um pouquinho, eu também começo a não gostar desse aumento. Entendeu? Eu não gosto magro, não gosto. Você fica nessa coisa de cobrança. Nessa guerra. Mas a minha genética vai ser essa, então eu tenho que aprender a gostar de mim desse jeito, a me amar desse jeito e tal. E aí eu começo a ter essa noção de que eu posso ser o que sou, o meu jeito, da minha forma de ser. E aí eu comecei a me interessar por caminhada, por trilhas enormes de subir e descer, trilha de cachoeira, e eu não fazia isso antes. Eu não tinha esse gosto, esse querer, essas coisas. Então, E isso também é terapêutico. Uma caminhada perto da natureza, para quem está precisando se conectar, desconectar das coisas que acontecem, acaba que você cuidando do corpo, da mente e vai criando mais elementos para você, de fato, sair dessa. teve uma coisa interessante nisso. Por exemplo, um dia eu chego lá na academia e tem um presente para mim, embalado. Mas eles falam, você ganhou isso aqui. Aí eu abri, era um copo, aqueles técnicos. Amarelinho. Não, Benefit, não sei o que tá. Não sei o que. Não tá pago, Que é sai. isso? Não, porque você não faltou nada. Porra, me deu um orgulho. Aí, fiquei. Não era o coco, não, mas. Pô. E essa pegada, isso me motivou. Agora eu volto a dizer: se você tiver um profissional ali que entenda, que tenha um pouquinho da humanidade junto com ele, você vai ter um avanço no seu processo de cura muito grande. Eu estou há 2 anos nesse processo. 2 anos. Hoje eu não tomo mais remédio, Massa. mas eu Parabéns. continuo fazendo terapia, eu continuo fazendo atividade física. Então, assim, é um processo lento, Tenho crises, às vezes tenho crise de ansiedade, mas nem se comparam com as crises que eu tinha antigamente. E qual é o canal que você usa hoje? Vem uma crise. Rildo sabe para onde ir, para poder sair, ou elas são imprevisíveis? Não, para você ter ideia, eu estou em crise lá de ansiedade, eu vou para academia. Mas eu sei que quando eu chegar lá, alguém vai olhar para mim e vai perceber que eu não estou bem. E é taxativo. Aí como é, Rildo? Fala aí. Aí eu digo para você, se esse profissional ele for atento e sensível, ele faz essa diferença. Ele percebe.
Porque em vez de eu ficar lá em casa, eu vou lá. Eu sei que quando eu chegar lá, aquele profissional que me acompanha, ele vai perceber que eu não estou bem. Caramba. Ele vai insistir. E aí, Rildo, vamos nessa, vamos aqui. Vamos lá, eu faço uma série, eu digo, acho que tá bom. Não, vamos lá. Você consegue, mas vamos lá. E assim vai. Aí começa a vir E aí os hormônios. o que de mim, pra você ter uma ideia, eu comecei a fazer camisetas personalizadas para ir pra academia. Todo dia eu vou com um recado diferente aqui. E eu vou pensando no profissional que me atende, que no caso é Alex, que é um cara fantástico. Demais. Hoje eu fui com uma camiseta que estava escrita assim. Pode dizer? Claro. Pode. Eu tô doida pra ganhar uma camiseta Mas- dessa, vai. Você veio já do Vai capitão. te lascar. Estava escrito aqui. Isso é um recado pra Rildo. Isso é um recado. É mais uma coisa do humor mesmo, da gozação aí, porque já tira. Porque tem hora que ele diz assim. Mais uma. Não, só mais uma. Só mais um. O cara tá morrendo, velho. Você não dá nem nada. Aí vai te lascar por menino. Vou Bato lá. Aí eu olho assim pra ele e falo assim, eu fico pensando, pô, esse bicho não tem noção, não, mãe. Sabe? E tem umas coisas assim, umas paradas de coisas que eu não gosto de fazer. Mas eu finjo que tô fazendo. Engana. Porque, na verdade, eu sei que se ele perceber que eu não tô fazendo, ele vem e Rildo, eu vou roubar uma fala sua agora que chega de vontade de dar um abraço. Olha o Rildo, há 2 anos atrás, que tinha pavor e preconceito da academia. Aí você acabou de afirmar o seguinte: tem coisas que eu enrolo, mas tem coisas que eu gosto. Então, Rildo, se Rildo falasse com o Rildo 2 anos atrás, falasse assim, pô, eu vou pra academia hoje, tem exercícios que eu gosto. Você acreditaria nisso? Nunca, na verdade, porque pra mim, qualquer coisa que me remetesse a esforço físico, que não fosse levantar o garfo até a altura da boca, já era demais, né? Então não tinha essa parada de... E também nunca tinha essa coisa dessa necessidade de estar perna, nunca tinha. Então pra mim a academia estava muito distante. Você entende aí que a sua vitória é muito maior do que um copo? Muito. E olha só, que quando eu recebi esse copo, né? Eu Até tenho esse hoje, copo, eu vou mostrar pro pessoal esse copo. Eu tenho esse copo. E esse copo é guardado. Eu nunca usei esse copo. Não, você tem que É o tomar, troféu, pô. é o troféu, É o pô. troféu. É o troféu. Quando eu olho esse copo assim, eu digo assim, minha bolsa. Cara, consegui, velho. Ai, que massa, Consegui, velho. Que velho. Tá massa. lá. O meu copo não dá. Ô, Rildo, deixa eu. Uma pergunta de ignorante aqui. Quando você fala assim, crise de ansiedade, o que seria uma crise de ansiedade? O que Rildo sente quando tá em casa, naquela crise assim? O que acontece? O que acontece? Crise de ansiedade. As minhas são assim. O negócio vai acontecer no final do mês. Hoje, eu começo a me preocupar com isso. Aí eu acordo às 2 horas da manhã, perco o sono, não consigo mais dormir, só pensando nesse negócio que ainda vai acontecer. E aí eu começo a bolar todas as coisas que podem dar errado. E se não der certo? E se acontecer isso? Que não acontecer? E aí você passou aquele período inteiro ali de um sofrimento mental terrível. Daí você vai para um quê? Uma taquicardia, porque você começa a sentir uma aceleração do coração. Eu já senti isso várias vezes na academia, assim. Entendeu? E exatamente nesses momentos assim que as minhas pernas, normalmente elas ficavam assim, ó, tremendo. Como se eu estivesse tendo um espasmo, um total de fermes, ansiedade lá. O corvo gritando. Gritando lá na ansiedade, naquele negócio lá, tal. Para um evento que irá acontecer daqui a um E mês. vai acontecer não só isso, mas assim, essa coisa de achar... Quando as minhas primeiras crises de ansiedade, eu achava que eu ia morrer. Eu tinha ideia assim, eu vou morrer agora e não vai ter ninguém aqui para me socorrer. Eu vou cair aqui e ninguém vai me socorrer. Desculpa, você falou um negócio agora que me chamou a atenção. Essa ansiedade da coisa acontecer. Mas você falou uma coisa que você pensa que não vai dar certo, por isso que faz o seu sofrimento. Isso, entendi. Você... E aí fica, não vai dar Você certo, o que não eu vou vai dar fazer? certo. Não Ele sei faz que... um plano de ação de tudo que Como vai dar essa errado. saída não vai, e aí isso vai gerando outras coisas assim, porque não é só questão, não é só de estímulo corporal também não, porque o mental, ele é muito forte nesse. Total. E eu sempre fui uma pessoa muito assim, eu não entro em jogo para perder.
Eu não sou aquele cara de desistir. Eu trabalhei em Guarapes, um bairro extremamente perigoso. Eu tive experiências hoje com pessoas que estão presas dentro, que são líderes de facção. Eu tive experiência com essas pessoas. Não, eu bati de frente com essas pessoas, porque eram menores, porque eram crianças. Entendeu? Já teve um momento de eu estar, por exemplo, de brigar com uma criança numa situação muito delicada, de ser ameaçado pela mãe dessa criança, e estar numa festa normal e aparecer lá o pai dessa criança com a caixa de isopor e cerveja vendendo. E vir na minha direção. E eu reconhecer ali e dizer, pô, agora fodeu aqui, porque esse homem veio, com certeza, deve ser por aquele problema de lá e tal, e coisa assim. Entendeu? E essas coisas assim. Então eu fui sempre de bater de frente, eu digo, agora eu vou lá. Você bateu de frente com seu pai, Hildo. Pois é. Pois é. Em 1990, não é com o pai da criança que tem problema, Eu não. estava num estado de medo, era um processo quase de ostracismo, de você querer se fechar dentro dessa concha. E isso veio do nada. Não houve Uma, duas crise, meses já. não houve nada assim. Você vai ter crise disso. Não. Um dia eu percebi isso e já estava envolvido. Caramba. Hildo, e aí agora, você como um cara, um vencedor, né, dessa... E aí a gente hoje está diante de um mundo de muitas pessoas que têm crise de ansiedade, depressão e etc e tal, né? E você como um cara que venceu isso aí, está conseguindo controlar, o que você tem para dizer para essa galera que passou pelo que Hildo passou, que está em casa, que não consegue sair? Cara, o que eu penso hoje é o seguinte: um dos fatores que muito me ajudou e tem me ajudado é essa coisa do olhar atento e o acolhimento. Porque quem está passando por esse processo quer ser acolhido. Então, não interessa se vai ser pelo profissional de educação física, se vai ser pelo diretor da escola, pelo Professor de música. professor de música, não interessa. Ele vai querer se sentir acolhido nesse momento. É importante demais a gente estar sempre olhando, porque às vezes não vem estampado que a pessoa está passando por isso. E nem a pessoa fala, Nem como a você pessoa falou, não fala, tem porque às coragem. vezes isso também causa uma vergonha, causa um constrangimento e tal. Então é preciso ter um olhar, uma sensibilidade É uma muito sensibilidade. grande para você se colocar nessa posição do outro. Então o que isso me trouxe? Me trouxe hoje, eu sou muito mais atento a isso. Então eu mesmo, se eu estiver na academia, eu estou observando muito certos comportamentos que me levam até a identificar. Eu não conheço a pessoa, mas eu chego lá, e aí, beleza? Como é que você tá? Não tá gostando? Não tá? Então, porque eu sei que aquilo me fez bem. Já aconteceu isso, Hildo? Já, muitas vezes. E fez a Nossa, diferença, você percebeu? muito, muito. Tem um caso muito específico agora lá da Itsen, não cabe aqui falar sobre isso. São duas irmãs, são gêmeas, e uma delas está numa situação bem ruinzinha mesmo assim, questão da depressão e tal e tal. E não foi ninguém que chegou para falar. Eu percebi, cheguei na mãe delas, comecei a conversar, e de cara assim foi batata. Então eles diziam assim, sabia. Isso é massa. Isso é Sabia, massa. tava lá assim. É porque isso daí é um abraço sem abraçar. Você entendeu? É um Porque abraço é sem isso abraçar. que eu acho que de certa forma, me renovou nessa ideia. Ô, Hildo, tava pensando aqui, já pensou se Hildo passa pela academia, entra na academia e não é acolhido? Será que Hildo iria procurar outra academia ou iria para casa e não iria fazer essa etapa do tratamento? Ó, procurar outra academia eu iria, porque o médico disse para mim que fazia parte. Então eu iria de qualquer jeito. Poderia não ser naquele momento e naquele local específico, né? Mas eu iria, porque eu queria muito estar livre daquilo que eu estava sentindo. Então qualquer coisa que me dissesse, Você faz ia isso, fazer? eu iria fazer. Eu tinha isso muito forte na minha mente. Mas eu poderia rodar todas as academias de Natal. Mas se eu não me sentisse acolhido, não já ficaria. era. Porque no que eu disse lá, se eu não me pertencer ao lugar, eu não fico. Não dá. Agora tem uma coisa, tá? Como eu disse, reforço, a
a autorresponsabilidade, o seu sim para você mesmo e falar, eu vou, você acaba de fortalecer o que a gente já, sem conhecer você, percebe. Você tem uma força que nem todo mundo que está na sua situação tem. Que às vezes no primeiro não vai desistir. Aí vai dizer, aí vai falar assim, eu não fui acolhido, não é um ambiente para mim. O vitimismo, né? E aí a pessoa traz para ela e você não seria aqui, mas seria na outra. Vou procurar outra. Exatamente, mas não é todo mundo. Você faz parte dos 5% das pessoas. Mas se te falar que assim, eu não posso te dizer assim, eu tô curado, não tô. Esse processo é lento, esse é o processo que demora mais. Mas eu ainda carrego algumas condições, por exemplo. Eu me emociono muito quando eu vou falar sobre isso, porque sabe quando você tá no fundo do poço e alguém diz assim, tá bom aqui, vem cá. Eu me senti assim com relação à minha ida lá, na academia específica. Não é por ser bom, não é. É por quem estava lá naquele momento, naquele lugar, As aquela pessoas. posição e porque me proporcionou isso, entendeu? Então, eu acho que esse meu processo ainda, que ainda está acontecendo, tem muito a ver com esse estado em que me abraçaram, que me acolheram e que me transformaram. Eu mudei com relação à atividade física? Mudei. Hoje, só se eu viajar. Se eu viajar, eu não estou. Mas se eu estiver em Natal, eu estou na academia. Se eu estiver em crise de ansiedade, eu estou na academia. Ela não tem mais a mesma proporção. Mas eu saio de lá bem melhor do que eu entrei. Então, por isso que eu sei É fantástico. que eu preciso ir lá. Massa. Isso é fantástico. Massa. Isso é fantástico. Hildo, eu não sei se eu falo, mas eu acho que seria interessante você falar. Um nome dessas pessoas que fizeram diferença. Cara, falo na hora. Tá, falo Fique na à vontade, hora, meu velho. amigo. Fique à vontade. Eu começo logo pela pessoa mais doidinha e querida que é Roberta, com aquele sorrisão dela, com aquela fala estrondosa dela. Aquilo ali fez uma diferença muito grande e eu percebi, eu disse, se eu tô assim, essa dá pior que eu. Então, aqui é o lugar certo, né? Depois teve o Thiago fez uma diferença muito grande. Talvez ele nem saiba disso. Massa. Mas ele vai saber agora que vai chegar até ele. Depois eu tive Alex, que está me acompanhando agora também, que é um cara massa demais assim, para isso. E Luiz também, que hoje também está lá na Mani e faz uma diferença muito grande. Então essas pessoas tiveram um significado muito importante no meu processo. São pessoas que eu tenho um maior carinho, assim, uma gratidão eterna por elas. Massa. Porque eu sei que se elas não tivessem naquele momento, naquele lugar, naquele instante ali, talvez eu nem estivesse aqui hoje. Falando com a gente. Entendeu? Talvez estivesse até dentro de casa, usando medicação ainda, até sair de lá. Que história de um vencedor. Massa, massa, massa. Que história de um vencedor. Galera, que serve de exemplo essa história aqui do professor Hildo, tá? É emocionante, né? A gente viu aí o exemplo, né? Ele teve que sair de casa, mas ficou nítido que tem que existir o acompanhamento, o acolhimento da outra parte. Ele deixou bem claro que não adianta ele sair de casa se ele não é bem acolhido, se a pessoa não identifica que está precisando dessa ajuda. Então fica de mensagem, né, para nós, né, que tente identificar essas pessoas, vamos tentar sempre ajudar elas, faz parte da nossa missão aqui, né, nesse plano, tá bom? Hildo, muito obrigado, meu amigo. Parabéns, lição, foi uma paulada aqui, né? E muita, assim, eu tô lembrando só da gargalhada de Roberto aqui, né? Mas o clima da Ayrton Senna, de fato, é um clima descontraído, né? A gente, todas as vezes que eu vou lá, eu sinto isso, né? E parabéns ao time da Ayrton Senna, tá? Tá aqui, ó. Orgulho, velho. Tá agradecido demais. Agora eu só queria saber uma coisa. A gente pega o cachê onde? Não, eu quero falar a última coisa que sem dúvida, esse momento aí com você. Muito obrigada, Hildo, por você ter proporcionado esse momento aí de uma troca incrível. E
você deixa um aprendizado muito grande pra gente. E eu diria, se fosse em um lugar que apostasse assim, Rildo é um cara que tem ansiedade, que isso eu falo, jamais. Que eu conheço muitas pessoas no mundo, mas eu conheço poucas pessoas que têm a energia que você tem. Às vezes acontece com você essa parada que às vezes te trava, mas tem um Rildo aí que é foda. Tem um Rildo que é massa, tem um Rildo que ri dele, tem um Rildo que emociona as pessoas, tem um Rildo que encara o pai dele e tem muita verdade aí dentro. Tem um guerreiro, um cara que conduz a palavra com muita verdade. Eu queria agradecer você por essa tarde e por você poder contar a sua história para as pessoas que estão aí. Galera, vamos se levantar da cama, vamos ter força. Tem pessoas igual a gente, vamos se dar a mão. A gente tem uma força ali para fazer essa sinergia. Rildo, parabéns, para mim você é o campeão. O campeão da vida. Muito obrigada por compartilhar tudo isso. Obrigado. É um professor que deu aula. E- Professor que deu aula de Poxa, vida. deu demais. E dê o seu último recado aí, se você pudesse falar alguma coisa, de qualquer coisa, não precisa de atividade física, da vida. Eu agradeço demais pelo convite, agradecer a Flávia ali, que atenciosamente teve esse olhar. Dizer assim que eu tô mais super tranquilo, cheguei muito nervoso, achando que eu fui merda desse que eu fui no EP, Jesus. Mas eu tô tranquilo, foi tranquilo, foi bom. E dizer que o orgulho danado pra galera aí Tucena, família, que lá é família, meu horário é família, a galera 50 mais. 50 mais, Alex, Luiz, a galera que tá sempre pegando com a gente ali, Hélio que trocou ali, mas é uma galera profissional, não cheia, cara, assim, orgulho danado de ter conhecido essas pessoas e com certeza de ter feito toda a diferença que esses caras fazem lá. Parabéns, Rildo. Show de Parabéns. bola. Parabéns. Sérgio, muito eu obrigado. eu vou finalizar a gente batendo uma palma pra ele, que ele merece, cara. Valeu. Deu de pé, viu? É verdade. Não sei nem se pode Tanto ficar que de pé, tá? a gente desenquadra, é verdade. Oh, meu Jesus. Bora de novo. 1, 2, 3, valeu. Obrigada, Rildo, pela sua história, cara. Que massa, que massa. Ei, parabéns, Pelo meu amor amigo. de Deus. Obrigado a Parabéns, vocês, parabéns. moçada. Valeu, galera. Acabamos. Show. Rapaz, quando você falou Roberta, na hora, gargalhada.